Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Só aqui mais uma vez convidando vocês para darmos um lanchinho para as nossas mentes, sairmos um pouco da mesmice e procurarmos mergulhar um pouco mais nesse universo maravilhoso que se chama eu, cada um de nós. A nossa sociedade contemporânea tem assistido a alguns fenômenos muito interessantes. Um deles que eu observo com frequência, tanto nos lugares por onde circulo, quanto os que tomam conhecimento pela infinita variedade de informações que nos chegam, é a proliferação extraordinária de dois tipos de comércio e serviços. No comércio, nós encontramos cada vez mais salões de cabeleireiro, barbearias para os homens e lojas que trazem objetos destinados a melhorar a aparência física. Todos os tipos de produtos são colocados à disposição das pessoas, induzindo-as a consumir cada vez mais roupas, maquiagens, produtos das mais variadas aplicações destinadas a uma melhoria da aparência física. E outra, que está diretamente relacionada, às academias de ginástica de todos os tipos. Em cada bairro que passamos, em cada rua, encontramos salões de beleza, academias e comércio de objetos dedicados à melhoria da nossa aparência física. Estranho, né? Como nós nos recusamos a aceitar a passagem do tempo. Eu me recordo de uma época, tudo bem, era um outro mundo, um outro século, em que as únicas mulheres que tingiam os cabelos, pelo menos a grande maioria, eram aquelas que estavam de alguma forma relacionadas ao meio artístico. As atrizes, cantoras, a grande maioria das mulheres de classe média e mesmo aquelas de melhor poder aquisitivo aceitava naturalmente o embranquecimento dos cabelos. Até recentemente, isso representou uma grande mudança e era muito raro encontrarmos mulheres com os cabelos naturalmente branqueados. De alguns anos para cá, parece que, talvez por influência de algumas atrizes ou algumas pessoas que são formadoras de opinião, isso mudou um pouquinho, mas ainda assim são uma minoria. Nada contra a tintura nos cabelos, pelo contrário, acho bárbaro esse recurso e essa possibilidade. Eu apenas me refiro a essa tentativa, não apenas das mulheres, mas também dos homens, de cultivarem o seu corpo físico de tal forma que tentem mascarar os resultados naturais da passagem do tempo. As marcas de expressão, as nossas rugas, as olheiras, a barriguinha que vai crescendo, a flacidez dos músculos. É claro que devemos sim investir muito na nossa vitalidade, na nossa saúde física, praticando exercícios, procurando de alguma forma nos alimentarmos de forma adequada. Olha eu fazendo repetição de palavras. Evitando alimentos ultraprocessados e aqueles que todos nós hoje em dia sabemos que são venenos para a nossa saúde, determinados vícios que também deterioram profundamente os nossos organismos por dentro. Porém, e aí vem a minha surpresa, quão pouco tempo dedicamos a exercitar a nossa mente.
E isso nos tem levado a um fenômeno que sempre existiu, mas nunca com tamanha frequência e intensidade, que é o adoecimento das nossas mentes. A medicina avançou muito, sem dúvida, as técnicas de diagnóstico se aprimoraram, em especial no campo da psiquiatria, da psicologia, surgiram inúmeras opções de terapias alternativas, as correntes religiosas ou espiritualistas têm trazido muitos recursos, porém, apesar de tudo isso, o que nós vemos cada vez com maior frequência é um número assustador de jovens, adolescentes, crianças até, pessoas na idade madura e idosos sofrendo terrivelmente dores angustiantes por conta de doenças que atingem a mente. Muitas com o corpo em perfeitas condições, porém adoecidas no seu íntimo, levando a um cada vez mais assustador aumento do número de pessoas que demandam a utilização de fármacos, geralmente controlados, prescritos muitas vezes de forma leviana e pouco comprometida por profissionais da área. Há muitas exceções, sem sombra de dúvida, mas eu estou focando o aspecto mais preocupante. Jovens, cada vez mais se dedicando a uma absurda exposição às redes sociais, com conteúdo, não tem outra expressão, maléfico, terrível, ou, no mínimo, imbecilizante, idiotizante. É raro encontrarmos hoje, entre jovens, na faixa aí dos 15 aos 25 anos, alguns que se expressem na sua língua nativa como deveria ser normal, sem um linguajar permeado por palavrões, por falta de vocabulário, por falta de inteligência. A literatura, que sempre foi e continua sendo um dos melhores remédios para exercitarmos a nossa mente, a nossa imaginação, está caindo em desuso. É cada vez mais raro encontrarmos no comércio livrarias. Quase todas as grandes redes, pelo menos aqui em São Paulo, fecharam as portas. E mesmo no meio eletrônico, no comércio eletrônico, é mais difícil cada vez encontrarmos recursos para comprarmos bons livros. E, principalmente, as pessoas não têm mais paciência para ler. O advento da literatura eletrônica, através de diversos dispositivos, ampliou muito as possibilidades de as pessoas terem acesso a um custo menor e com muito mais facilidade à literatura. Porém, são poucos aqueles que se dedicam a isso. Procurem ver uma estatística, por exemplo, de vendas de dispositivos de leitura eletrônica como o Kindle, comparado com dispositivos dedicados a games, a jogos. É quase 10-1. Em alguns países chega a 20-1 a proporção entre jogos eletrônicos e dispositivos de leitura eletrônicos. Será que nós não estamos propositadamente sendo encaminhados a um emburrecimento e uma manipulação cada vez maior por parte daqueles que dominam os meios de comunicação e procuram induzir as massas a esse processo de cultura do efêmero, do transitório, em detrimento daquilo que é eterno em cada um de nós?
esse é o tema para pensarmos hoje. Namastê.